pronunciar, colega vereador. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa, secretários e o público que nos assiste. Eu só quero esclarecer alguns pontos que não ficou, no meu entendimento, muito claro na questão do transporte escolar. Ninguém discute a importância do transporte escolar gratuito. Ninguém discutiu isso, ninguém reclamou disso, e também vejo que as associações estão prestando um ótimo serviço com as suas condições. E é um trabalho, claro, gratuito. Então, ninguém falou contra as associações. Ninguém falou contra as empresas. Ninguém falou contra a prefeitura. Apenas estamos mostrando a realidade que nós encontramos dentro da prefeitura nos 3 meses que nós fizemos o levantamento, que foi março, abril e maio de 2014. A questão do número elevado que apareceu nos documentos, os cadastros não estavam lá. Para mim não convence esse tipo de explicação. Porque lá no início, todos os alunos devem apresentar seus cadastros e suas matrículas. E se alguém entrar durante o período, também devem estar lá. Nós precisamos, sim, cuidar dos custos. O transporte escolar tem um custo elevadíssimo para o município, para o cidadão barbosense, que paga impostos e carros. Nós precisamos gastar com eficiência. É isso que eu quero mostrar para os nobres colegas vereadores e a comunidade. Precisamos gastar com eficiência. No momento que nós transportamos 14 alunos com um ônibus e uma van, nós estamos jogando dinheiro fora. Porque no próprio contrato tem o valor da van, vamos supor, nessa associação. O valor da van, R$ 115. O valor do ônibus, R$ 229. Então, nós estamos gastando aí uma soma em dinheiro que é num dia só. Mas temos o ano todo, o semestre todo. E como esse ponto nós temos mais que 30. Apenas olhando pela documentação que veio da prefeitura e que foi confirmado pelo Daniel, que poderia ser contratado um veículo menor, mas foi contratado um veículo maior. Eu quero mostrar exatamente isso. E graças a Deus, segundo eles, que isso foi ou vai ser sanado. Então, certamente, se nós olharmos pelo levantamento que lá está, que ele também confirmou, apenas tem umas diferenças porque eu não contabilizei os alunos que não tinham matrícula, ou que tinham matrícula de anos anteriores, ou ainda que marcaram no cadastro dias que não estavam matriculados. Levando em consideração isso, tem mais que 70. Tem mais que 70 pontos. Então, não é uma empresa só. São várias empresas, mas as empresas, eu não sei se são culpadas.
Eu apenas sei que foi contratado serviços com veículos acima da capacidade ou com capacidade superior ao necessário. E isso foi confirmado aqui pelo Daniel. Ou não? Essa é a função do vereador, de fiscalizar. E não é porque alguém me critica que eu tenho briga ou deixo de brigar, que eu não vou fazer a minha parte. Isso não. Eu não enganei eleitor nenhum, como fez o vereador Rafael, que escreveu lá no Face que não queria subsídio. Isso é enganar. Eu não enganei. Eu fui pedir voto para fiscalizar, inclusive. E é isso que eu estou fazendo. Ou não? Tomara, embora o Daniel tenha dito que aumentou, eu imagino que esse ano não vai aumentar. Tomara que não. Mas se aumentar, não é por esse tipo de situação. Tomara que não aconteça mais. Porque nós vamos estar vigilantes até o fim do nosso mandato. A questão que o vereador Denir perguntou, se poderia ser feito um acordo com a associação, com a empresa, eu imagino que não, Denir. Porque pode que os alunos estejam lá, que vão para lá em outros meios e precisam voltar. Então, certamente, o que nós temos que fazer, vereador, é contratar corretamente quando se contrata. Então, se tem 5 alunos, vamos contratar uma van. Se tem 20 alunos, vamos contratar um micro. Se tem 30 alunos, vamos contratar um ônibus. Contratou, contratou. Se durante o período letivo aumentar o número, se recontrata, é tão fácil. A questão também que o Daniel falou, o roteiro que tem todos, por exemplo, 64 vai de segunda a sexta-feira. Não foi essa a observação que eu fiz. Eu fiz de que eu levantei 54, ele tinha 64. Eu levantei 54 na terça, ele tinha 64. Eu levantei na quarta-feira 55, ele tinha 66. Então, eu comparei que teria mais ou menos a diferença entre os dois, 10 alunos cada. Quando eu falei de que tinha 6 ônibus escrito na documentação e foi pago 5, eu não menti. Está ali. Isso foi para mostrar que os documentos que vieram da prefeitura estavam errados. Não estão? 6 ônibus, paga-se 6 ônibus. E aí lá, né? Aliás, utiliza-se 6 ônibus e paga-se 5. Quer dizer, está errado. Outra questão que eu fiz é de que se diminuiu. Por exemplo, lá tinha 200 e não sei quantos alunos com 6 ônibus. Se eu colocar 5 ônibus que foi pago, esse número de alunos não caberia nos 5. Por isso que eu digo que tem algo que não fecha. Outra coisa, nós precisamos mudar o regimento interno. Não pode mais acontecer um tipo de situação dessa.
Quer dizer, aquele que faz a convocação, aprovado por todos, não tem um mínimo de espaço, ou 3 minutos, para relatar aquilo que deve ser explicado. Quer dizer, e aí o cara que vem aqui tem 1 hora. É claro que eu também vejo que há avanços. O que o professor Paulo mostrou aí, eu bato palmas. Foi ampliado? Claro que foi. Mas a minha intenção é mostrar que foi contratado mal. Diga, vereador Daniel. Sim, agradeço a parte. Eu só gostaria de complementar e reforçar que todo o papel e todo o questionamento tem vários ângulos de visão. Agora, quando a visão é pelo bem comum e pelo bem da comunidade, qualquer medida que observa, e principalmente a questão de fiscalização, ao executor e tomar as medidas, me parece que já surtiu o seu efeito na comunidade. Então, me parece que essa questão, às vezes, que a gente coloca como oposição, e quando alguns colegas aqui eram oposição o faziam da mesma forma, eu nunca questionei a forma ou como foi feita, porque cabe a quem é denunciado ou indiciado a resposta e tomar as providências. É isso que se quer. Então, nessa questão específica, eu não fiz levantamento de números, o colega Ariel fez, e me parece que eu fiz bem. E me parece que a partir dos dados levantados, é que também se partiu para algumas correções de rumo, e que vem em benefício da comunidade com a consequente economia de recursos e a melhor prestação de serviço. Então, quando a gente, às vezes, faz alguma acusação, alguma coisa, não é que você quer ver a pessoa na cadeia, você quer ver a pessoa morta. Ao menos não é essa a minha intenção. Mas muito pelo contrário, tornar público, que é uma exigência nossa, e para que o Poder Executivo faça e tome seus rumos corretos para que numa próxima ocasião isso não aconteça mais. Me parece que este é o objetivo principal. E aonde que tem excessos de ambos os lados, lógico, aí tem outra esfera, tem a justiça, tem os meios públicos para serem coibidos. Então, me parece que o serviço que o nobre vereador fez, ele tem seu resultado positivo sim, porque realmente vem calhar em algumas correções de rumo que até então, não vou dizer distorcidas, mas que apresentava falhas. Era isso. E quanto à contratação, veja bem, se eu tenho uma empresa, eu vou botar um ônibus, vou ganhar por um ônibus para levar 5 alunos. Será que a minha consciência ficaria tranquila? Se eu vejo que poderia ser com micro, ou aliás com uma van, e vou com ônibus. Então, gente, vamos fiscalizar. Se nós trouxemos aqui algum fato, é porque nós fomos na fonte verificar. Eu tive mais que 100 denúncias. Perguntas. Por quê? E aí, a bel prazer, eu fico sentado aqui e vou para casa, não me envolvo. Eu não tenho medo de perder voto com as minhas atitudes, porque na minha consciência está corretas e vem em benefício da população. Terminou o seu tempo, colega vereador. Um minuto, por uma questão de coerência, pode ser 1 minuto para ele, ou 2? Acabou. Não, tem só uma colocação. Eu tinha pedido a parte, mas... Não sei se os colegas vereadores acatarem, mas eu acho que não é cabível. Eu não sei se o secretário deu um aviso para nós permanecer depois aqui uns 5 minutinhos. Então tá. A próxima sessão, ordinária, dia 13 de abril, segunda-feira, às 18h30, no plenário Ivaldo Lousa,
da Câmara de Vereadores com a presença da responsável do Poder Executivo, conforme solicitação do ofício 26/2015. Os abençoados na Senhora de Bem de Deus, está encerrada mais essa sessão.